eu tava confiando demais na minha intuição. Então eu não tava questionando se o evento ia dar certo ou não. Na minha cabeça, assim, vai dar certo pro que eu preciso viver de experiência. Eu só não sei como vai ser. Eu não sabia se ia 5 pessoas no evento, 10 pessoas no evento, 20 pessoas no evento, 50, 100 pessoas no evento. Eu sabia que no fim ia dar tudo certo. Eu só não sabia o que era esse certo. Quando a gente tá na energia feminina, a nossa missão foi dada pela intuição, você sabe que você pode confiar. Então eu literalmente ia dando um passo depois do outro. Eu falei com as primeiras parceiras sem ter nenhuma pessoa já confirmada que ia assistir o evento. E sem ter nenhum local que ia acontecer o evento. Quando começou a entrar parceira, elas perguntavam assim, quantas pessoas vão? Eu falei, não sei porque eu não comecei a vender o ingresso ainda, mas já te volto com essa informação. Daí, tipo, em seguida eu fui falar com o local do evento. Fechei o local do evento, opa, pelo menos agora eu já posso falar onde que vai ser. Sabe quando um cantor fala que do nada ele sentou e a música nasceu através dele? É meio que isso que eu senti. Tipo assim, eu sentei e o negócio aconteceu. Eu saí pra falar com uma pessoa, quando eu vi eu falei com um monte. Tipo, foi tudo muito leve, sabe? E, gente, quando a gente faz uma coisa alinhada com a alma, o mais mágico é como vão surgindo pessoas pra me ajudar. Cada ação que cada pessoa topa fazer, seja uma ação minha fazendo, ou cada pessoa que entrou no projeto, é como se fizesse rodar energia pro projeto inteiro. Então isso ia me dando um ânimo, uma alegria, assim, tipo, cara, a galera tá acreditando na ideia, sabe? Realmente, o universo quer que a gente seja bem-sucedido na nossa missão aqui. E ele nos dá a ferramenta pra ajudar. Lindeusa! Bem-vinda a mais um episódio do podcast Os Negócios Dela. Eu tô muito feliz, primeiro que você está aqui, e segundo que eu finalmente vou poder falar do por trás das cortinas de como foi fazer esse evento presencial do podcast. Se você perdeu, não sabe do que eu tô falando, o que acontece é que eu tive um chamado da minha intuição para fazer um evento presencial do podcast. E eu tive essa intuição, tipo assim, 3 semanas antes do evento, porque eu senti também a data específica que tinha que ser 19 de novembro, que é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Eu tinha um pouquinho menos de 3 semanas, desde que eu tive a ideia até realmente essa data acontecer. E observação, eu nunca tinha feito um evento na vida, e eu não tinha, assim, R$1 pra investir nesse evento. Então, foi uma missão, assim, que eu confio muito na minha intuição, então eu sabia que era pra eu fazer aquilo naquele momento, ao mesmo tempo que eu não sabia muito como eu ia fazer, mas tudo chegou pra mim de um jeito tão especial que eu falei, cara, vambora, eu vou fazer isso acontecer. E foi tão mágico todo esse processo que eu preciso fazer esse vídeo contando tudo. Tipo, contando como foi esse momento de ter a ideia, porque veio meio que de um momento de dor, na verdade, veio de um momento, um desafio que aconteceu na minha vida. Depois eu quero contar o durante ali, quando eu comecei a falar, tá bom, entrei nessa jornada, vou fazer esse evento, como que foi construir tudo isso. O evento em si eu quero contar também, e depois do evento as coisas que eu senti. E o legal de tudo isso é não só pra vocês conhecerem o evento, eu sei que muita gente que assiste aqui queria estar presente, por algum motivo não conseguiu ir, mas mais do que isso, eu sinto que as lições que eu aprendi fazendo esse evento, elas podem inspirar vocês, sabe? Elas podem ajudar vocês na vida profissional de vocês, mesmo que o chamado de vocês não é o mesmo que o meu, não é fazer um evento necessariamente, mas a forma como tudo veio, as informações vieram, a forma como tudo aconteceu me ensinou muito, e isso é algo que vocês podem se identificar, sabe? Então por isso que eu quis trazer toda essa história. E antes de eu entrar em tudo isso, eu peço pra vocês se inscreverem aqui no podcast. Ainda é um podcast novo, né? Ainda é recente, no momento que eu tô gravando, pelo menos, esse vídeo. Não sei se você tá ouvindo lá do futuro, o podcast já bombou e você chegou nesse episódio agora, maravilhoso. Mas por enquanto a gente tá no começo, então uma coisa que ajuda demais é você seguir, né? A gente tem o podcast disponível no YouTube e no Spotify. Então, se você tá no Spotify, eu vou pedir pra você seguir o programa, é um botão que fica logo embaixo da foto ali. E pra você avaliar em 5 estrelas, é só clicar nos 3 pontinhos do lado da engrenagem, clicar em avaliar programa, dar 5 estrelas e apertar salvar. E se você tá vendo no YouTube, é só clicar pra você inscrever-se no canal. E se você quer receber notificação cada vez que sair um vídeo, pra realmente não perder, né? Usar a própria plataforma pra te avisar, como se fosse quase um despertador ali, aí é só apertar o sininho que fica do lado de botão seguir, tá bom? Isso ajuda muito o canal e é um jeito da gente estar mais pertinho aqui e vocês acompanharem os próximos episódios. Pra quem não viu também, eu já subi os últimos 3 episódios que subiram aqui no podcast, foram as entrevistas que eu fiz nesse evento. Então, uma coisa que foi muito legal é que eu tinha esse sonho, né, de algum dia aqui no podcast incluir esse quadro de entrevistas, porque eu sou consumidora ativa de podcast, eu praticamente assisto podcast todos os dias, e o que eu mais assisto dos podcasts são os de entrevista, são os episódios de entrevista. Então, nessa nossa primeira temporada que eu ainda não tinha
colocado a questão de entrevista, porque eu ainda não tinha um segundo microfone. E eu não queria muito contar com a gravação por Zoom, sabe? Eu queria fazer uma coisa presencial e tal. Quando veio a intuição e falou, vamos fazer um evento presencial? Eu falei, cara, é o momento de eu introduzir a entrevista, né? A gente vai ter novidades sobre isso futuramente, depois eu falo mais sobre isso, sobre, tipo, como vão ser próximas entrevistas, mas, em primeiro lugar, deu certo de eu fazer as minhas primeiras entrevistas, que eu sonhava muito nesse evento, e foram 3 entrevistas ao longo do evento com 3 empresárias muito inspiradoras, muito maravilhosas, seguida de uma dinâmica de grupo. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor como que foi o evento, mas essas 3 entrevistas a gente conseguiu gravar. Tem muita parte ali do evento que é de interação e tudo mais, que não tem como reproduzir, né, virtualmente. Mas as entrevistas a gente conseguiu gravar. A gente teve um parceiro incrível que entrou com a gente, a Crossmaker, produtora do André, e, nossa, ficou linda, assim, a entrevista, ficou a coisa mais linda do mundo. E esses vídeos já estão no canal, então se você chegou nesse aqui e você falou, quero ver as entrevistas, quero entender melhor como foi o evento, a gente teve a primeira entrevista que foi da Nathalie Mello, a gente teve a segunda entrevista que foi da Bela Barcelos, e a terceira entrevista que foi da Cacau Dias. Todas eu recebi feedback positivo, todas foram muito inspiradoras, emocionaram, fizeram rir, trouxeram aprendizado. Sério, todas elas são muito maravilhosas. E então, se você não assistiu, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Você pode assistir assim que acabar esse episódio. E pra você que já assistiu e queria saber o por trás das cortinas, vamos começar esse vídeo. O evento, então, ele surgiu, como eu falei pra vocês, de um momento não muito legal. O que aconteceu? Essa entrevistada, que eu falei que foi uma das entrevistadas do evento, foi a Bela Barcelos. Ela trabalha com desenho humano, que é uma ferramenta sensacional de autoconhecimento. E, especificamente, o trabalho da Bela é usar essa ferramenta para empreendedorismo. Então, eu tava fazendo uma mentoria com ela. E a gente tinha um call naquele dia. Se eu não me engano, era uma sexta-feira, assim. E a gente teria o nosso terceiro encontro, né? Que eu fechei 4 encontros com elas, eu já tinha tido 2, seria o nosso terceiro encontro. Só que foi um dia que eu tava muito mal. O que aconteceu? Logo antes de eu entrar ali no call com ela, porque o call foi na parte da tarde, na parte da manhã eu tava fazendo um financeiro. E eu percebi que eu cheguei num momento meio tenso, financeiramente, assim. Foi um momento de... Sabe quando você fala assim, beleza, pra esse mês tá tudo certo, mas a partir do mês que vem eu não faço ideia como que eu vou pagar minhas contas? Foi meio que isso, assim, foi um momento meio tenso. Junto com isso, eu tava emocionalmente sensível porque era uma semana de TPM. Eu tava na fase lútea do meu ciclo menstrual. E junto com isso, eu tinha entrado no inferno astral, que é aquele período de um mês antes do seu aniversário que também mexe muito emocionalmente com a gente. Então, aconteceu um monte de coisa junto. E quando eu cheguei no call... É engraçado, porque todo mundo que conviveu comigo ao longo da vida, as pessoas sabem muito como eu estou, porque eu sou muito transparente, assim, sabe? Quando você me vê, você sabe se eu tô muito animada, muito feliz, ou se aconteceu alguma coisa, ou se eu tô doente, ou se eu tô triste, porque a minha energia muda drasticamente, assim. Então, eu falei oi no call, ela, tipo, você tá tudo bem? Falei, não. Aí eu comecei a chorar, contei tudo pra ela, contei o que tava acontecendo, todas as coisas que estavam passando na minha cabeça em relação a isso. E a Bela... O instinto dela, naquele momento, vendo que eu precisava de ajuda, foi começar a me dar várias soluções, assim. Tipo, não, pera, mas até agora você tem olhado muito como a resolução financeira da sua vida ser o seu negócio, a marca de joias, né? A Memorar Joias. Só que, de fato, você tem isso, é uma entrada financeira legal, mas você já pensou que você também tem o seu podcast, né? Que isso aqui também pode ser um negócio pra você? Eu falei, sim, eu vejo o podcast como um negócio. Apesar dele estar no começo, desde o início, eu vejo ele como um negócio mesmo. Eu tenho um negócio que é a Memorar e eu tenho um segundo negócio que é o podcast. Porém, eu imagino ele dando uma entrada, né, financeira pra mim, quando tiver um número maior de ouvintes, né? Porque no dia exato que eu tava no call ali com ela, eu tinha 119 seguidores no YouTube. E esse número eu até gravei, porque 19 é o número do meu aniversário, né? Eu considero que é como se fosse um número da sorte pra mim. Então eu gravei, assim, eu tava com 119 seguidores. Eu falei, Bela, geralmente como que você rentabiliza um podcast, né? Você tem uma quantidade boa de audiência, e aí vem uma marca e compra essa audiência. Então, ela patrocina um vídeo ou um mês de conteúdo, enfim, e você fala dessa marca nos vídeos e, enfim, tem essa troca financeira. Só que eu não imagino isso acontecendo, assim, tendo poucos seguidores, sabe? Ela falou, não, mas
primeiro, que não necessariamente isso é verdade, não necessariamente você precisa de uma quantidade específica de seguidores, mas, em segundo lugar, essa não é a única forma de rentabilizar um podcast. E ela começou a jogar, assim, algumas ideias. Só que sabe quando você tá mal emocionalmente, você não tá pronta pra ouvir solução, você só queria meio que desabafar, assim? Então ela falou várias coisas, elas ficaram meio que no meu subconsciente, mas naquele momento eu não tava conseguindo lidar com essas informações. E ela percebeu isso, ela falou, Paty, vamos fazer o seguinte... Vamos adiar esse encontro 3. Eu ia te passar um monte de conteúdo sobre desenho humano. Você não vai conseguir absorver, você não tá bem. Faz o que você sabe que você tem que fazer quando você tá mal, porque realmente eu já tenho muito esse autoconhecimento. Quando eu tô mal, eu preciso parar de pensar no problema em si. Então eu preciso fazer alguma coisa que me desconecta. Geralmente é, tipo, colocar uma série ou um filme na TV, nada a ver, um assunto, tipo, aleatório, porque enquanto eu tô vendo, eu consigo mergulhar muito no que eu tô assistindo. Então, como eu entro naquela realidade, eu desconecto um pouco do meu mundo. Quando eu volto, é como se eu voltasse com uma nova visão. Sabe a mesma sensação de dormir? Que você acorda e você tem mais clareza mental? Eu tenho um pouco isso quando eu vejo série e filme. Então, geralmente, se me dá um BO, assim, que eu travo muito emocionalmente, esse é um jeito que me quebra rapidamente e eu consigo voltar ao meu normal depois que eu tive essa experiência, sabe? Daí ela falou, ó, vai ver seu filme, dá uma relaxada. Depois você pensa em tudo isso que eu falei e a gente adia o nosso encontro 3 pra próxima semana. Falei, beleza. E aí era bem no início, assim, do dia, eu acho que era umas 2h30 que eu fiz o call com ela. Ou seja, foi lá pra umas 3 que eu parei tudo, fui assistir meu filme e tal. Quando acabou o filme, foi exatamente isso que aconteceu. Começou a, tipo assim... A metáfora que eu uso pra tentar descrever, porque é uma coisa subjetiva, mas... É como se, assim, as ideias que ela falou tivessem pairando em cima da minha cabeça como se fosse uma nuvem. Então as ideias estavam ali, mas elas não estavam dentro de mim. Elas estavam, tipo assim, no campo, mas eu não tinha absorvido. Quando eu fui, tipo, relaxando, desconectando minha mente e acabou o filme, que eu tava nesse estado mais relaxada, eu fui como se fosse fazendo download dessas informações, sabe? Então, dessa nuvem que tava pairando em cima da cabeça, as informações foram entrando dentro da minha cabeça, assim, parece que foram sedimentando, sabe? Essa é a sensação que eu tenho. E aí eu fui sentindo, tipo, nossa, peraí. Tô gostando dessa ideia de fazer um evento. Aí começou a vir informações. E foi muito interessante que eu soube respeitar muito o meu momento de assim. Quando começou a vir as ideias, eu senti que não era o momento ainda de eu escrever nada. Ainda tava vindo informação. Era pra eu deixar isso vir um pouco mais intuitivamente antes de eu começar o processo de materializar num papel, numa caneta, ou escrever no computador. Eu senti que eu tinha que deixar isso maturar mais em mim. Então foi vindo essas informações e quando foram vindo várias, assim. Quando chegou mais ou menos mais pro início da noite, assim, umas 6, umas 18 horas, aí eu falei, cara, agora eu quero pegar um papel e caneta. E eu senti que ainda não era o momento do computador, que o computador poderia me distrair. Eu queria uma coisa assim, papel e caneta, sabe? E eu comecei a escrever tudo que tava me vindo de ideia do evento. E naquele momento, como eu deixei as coisas decantarem assim na minha cabeça, as informações já estavam vindo de forma meio que organizada, sabe? Então eu comecei a pensar, não, calma, eu vou ter as entrevistadas, qual que é o papel delas, o que que elas ganham com esse evento, né? Por que que elas iriam querer participar, o que que é benéfico para elas, as participantes, o que que elas ganham com isso, como que é benéfico para elas, as parceiras que iriam entrar. Então, eu sinto que na minha cabeça eu distribuí muito entre esses 3 públicos. Para mim, o evento era sobre esses 3 blocos de pessoas. Quem iria entrar como parceiro, patrocinando o evento, quem iria estar lá para assistir, né, que são as lindeusas que estariam lá para assistir, e as entrevistadas que estariam lá para falar sobre as suas histórias. Então eu tava o tempo inteiro pensando nesses 3 grupos, e eu não sei se vocês conhecem uma expressão que chama win-win, né, que é uma expressão que é quando se trata de uma relação em que os 2 lados ganham. Isso, desde que eu vi esse conceito, ele virou um dos meus valores. Então, tanto um dos meus valores pessoais, Patrícia, pessoa física, quanto nas minhas empresas, nos meus negócios, isso é um dos meus valores. Então, eu quero sempre estar em situações em que todos os envolvidos sintam que eles estão ganhando. Então, eu tava o tempo inteiro pensando nisso na hora que eu tava escrevendo o evento. Eu tenho até o papel aqui que eu escrevi. Deixa eu pegar pra vocês verem. Olha isso. Eu peguei esse papel, comecei a colocar vários post-its e na minha cabeça foi tendo uma ordem. Então, tipo assim, ó, tá escrito aqui, conceito, atrações, viabilização, o que precisamos, venda, podcast, entrevistadas, como podemos divulgar os patrocinadores, apresentação para os investidores. Tipo assim, eu fui escrevendo tudo isso e foi me dando uma clareza mental, assim. Eu fiquei muito feliz de ver uma primeira materialização desse evento na minha frente. E aí,
Eu acho que eu fui dormir só com esse papel, porque já tava mais pro fim da noite. Eu acho que foi isso. Aí no dia seguinte era sábado. Sábado, pessoalmente, pra mim, é um dia, assim, de fazer faxina. Então, é um dia que eu acordei, tomei café, faxina, faxina, daí eu só vou pensar o resto do que eu vou fazer no meu dia quando eu acabo. Cara, nesse dia eu não fiz faxina, porque da hora que eu acordei até a hora que eu fui dormir no sábado, eu trabalhei fazendo esse evento. E foi muito fluido. Não é porque eu pensei, hoje vou tirar um sábado pra trabalhar. Tipo, não. Foi porque foi vindo tanta informação e foi me dando uma clareza, e foi me dando uma animação, foi me dando uma alegria de tá tendo a clareza mental, tipo, cara, é isso, é esse o meu próximo passo, que eu fui. E a primeira coisa, daí no sábado eu senti que eu já tinha estruturado no papel e eu tinha que ir pro computador. E aí eu comecei a digitar, assim, tipo, estruturar um pouco melhor. E a primeira coisa que eu fiz foi uma proposta em PDF para os patrocinadores do evento. Que depois eu mudei o nome patrocinador para parceiro, mas é a mesma coisa. Então, são as pessoas que iriam entrar ajudando a fazer o evento acontecer, né? E eu montei uma proposta, assim, deu umas de 5 a 8 páginas de PDF, não lembro exatamente. Mas assim, deu um PDF grande, aí eu peguei e mandei pra Bela. Falei, Bela, estruturei um evento. O que que você acha? Eu não vou nem te explicar muito, só ver esse PDF pra você ver se você tá entendendo ao ler isso, mesmo sendo uma pessoa, como se fosse uma pessoa que nunca ouviu falar desse evento. Me fala se tá dando pra entender, e aí depois eu te explico melhor. Ela ficou assim, chocada. Ela, Paty, como assim você... Cara, a gente conversou ontem, você veio com o negócio pronto hoje. Eu falei, cara, é que foi vindo um flow, assim. Então, essa é uma primeira coisa que eu queria falar com vocês, que eu acho que eu nunca tinha sentido isso de um jeito tão forte. A ideia de tudo isso surgiu de um momento de dor pra mim e era uma questão financeira. Então eu estava sim querendo encontrar uma solução para uma questão financeira. Mas a partir do momento que eu tive a ideia e a clareza mental que eu tinha que fazer esse evento, foi um sentimento muito interessante de tipo, a última coisa que eu estava pensando a partir daquele momento era o resultado financeiro. Era como se fosse assim, intuição. Qual que é o meu objetivo? Esse resultado aqui financeiro. Legal. Qual que é o meu passo? Qual que é o próximo passo? O que que eu tenho que fazer para isso? A intuição falou: vou te tirar da zona de conforto. Você tem que fazer um evento. E veio muita clareza que era um evento e que tinha que ser no dia 19 de novembro. Ok. Em seguida, quando eu entendi que essa era a minha missão, sabe quando eu falo de energia feminina e masculina? Como a nossa energia lar, nós mulheres, a nossa energia lar é a energia feminina, quem nos dá a missão para fazer algo é o coração, é a essência, é a nossa intuição, porque esse é o nosso lado de energia feminina. Então é isso que é como se fosse o capitão do barco que fala assim, cara, é para esse caminho que você vai. A energia masculina, que é a parte da execução, da ação, ela vem depois que o capitão do barco já falou o que ele quer. Então, essa parte de assim começar a colocar a mão na obra, ela aconteceu depois dessa clareza que foi muito interna antes, sabe? E por que que eu tô ressaltando esse ponto? Porque, gente, como eu disse, o evento era muito fora da minha zona de conforto. Eu poderia ter tido milhões de desculpas dentro da minha cabeça do porquê não fazer esse evento. Porque, por exemplo, uma das questões que aconteceu, eu tenho um amigo que trabalha comigo no cowork, que ele é influenciador também, e ele já fez vários eventos. Ele sempre faz lives, evento presencial, enfim. E eu fui conversar com ele, porque eu sei que ele super me apoia, ele torce muito por mim. E eu fui falar com ele, nossa, eu tive a ideia de um evento assim, assim, assim. E ele ficou super feliz por mim. E ele falou assim, mas quanto tempo você tem? Eu falei, tenho 3 semanas, um pouquinho menos. Daí ele falou, quê? Você é louco? Eu falei, por quê? Ele falou, sabe quanto tempo eu levo pra organizar um evento? Eu falei, não sei. Daí ele falou, de 5 a 6 meses. E eu falei, uau! E aí ele falou assim, cara, minha sugestão, é muito boa a sua ideia, mas faz o ano que vem, sabe? Usa esse final de ano pra pensar um pouco mais, estruturar um pouco mais, aí você faz o evento o ano que vem e tudo mais. Só que, cara, a minha intuição gritava, tipo, não, Paty, você tem que fazer esse evento esse ano. Então, assim, esse foi um dos exemplos que, se eu quisesse deixar o meu ego ter guiado, se eu quisesse deixar as minhas vozinhas internas da minha cabeça ter me guiado, eu não teria feito esse evento. Ai, mas Patrícia, você não tem dinheiro. Ai, mas o podcast tem só 119 seguidores. Quem que vai aparecer nesse evento? Ai, mas como assim você vai conseguir patrocinador? Você nunca fez um evento na vida. Por que que as pessoas iriam acreditar que você consegue organizar um evento se você não tem um histórico de ter feito isso? Entende que poderiam... Ai, tem muito pouco tempo até lá, não vai dar tempo. Eu poderia ter dado atenção
a muitos desses medos e não ter feito o evento. Por que que eu, Patrícia, não escolhi esse caminho, né? Eu não escolhi o caminho de me deixar guiar por isso e eu escolhi o caminho de confiar. Porque ao longo da minha vida, eu aprendi a seguir a minha intuição. Então, eu sei hoje identificar o que eu sinto no meu corpo quando a intuição tá falando comigo. Então, eu sei identificar o que é uma coisa da mente e o que é uma coisa que é da intuição. E literalmente, todas as vezes na minha vida que eu segui minha intuição, sempre deu bom. Sempre deu certo. Sempre aconteceu tudo bem. Sempre as coisas se ajeitaram e no final deu tudo certo. Nunca eu confiei na minha intuição e, tipo, senti depois que eu fui pelo caminho errado, entendeu? Então, eu sei que eu posso confiar na minha intuição. Então, é quase que uma... Foi até uma sensação que eu descrevi também para algumas pessoas que eu conversei pessoalmente. No empreendedorismo, uma das sensações que é muito desafiadora que a gente tem é que nós somos nosso próprio chefe. Então, nós somos a voz que a gente dá a ordem e, ao mesmo tempo, nós somos a pessoa que executa. Principalmente, quanto mais no início da empresa você tá, você faz muitas das funções. Então, você é o líder, ao mesmo tempo que você é o executor. E isso, muitas vezes, pode trazer uma insegurança, porque se você, por exemplo, tá num trabalho CLT, você não tem isso. Você tem um chefe. Se esse chefe pediu pra você fazer algo, você não vai discutir o que ele mandou você fazer. Você só vai pensar na melhor forma com que você pode executar, certo? Então, você não tem o peso de ter tomado a decisão por aquilo. Você só tem o peso de executar. Assim como o chefe, ele não tem o peso de executar, ele só tem o peso de ter tomado a decisão. Então, essas coisas são separadas, normalmente. No empreendedorismo, isso é junto. Então, é muito mais fácil você ter insegurança. Tipo, quando você tá executando, você fala, cara, será que eu tava... A Patrícia lá, que foi a líder, né, que teve essa visão, será que ela tava certa? Então, quando uma função começa a duvidar da outra, isso é muito problemático. Quando você tá no momento de liderança, de criar uma visão, você já começa a pensar, mas será que a parte executora vai conseguir fazer isso? Isso mina a nossa criatividade. E se você tá na parte executora e você pensa, será que a parte que líder, né, pensou certo ao me dar esse direcionamento? Aí também mina a sua confiança na hora de fazer. Então, assim, por que que esse foi um momento que eu não senti isso? Porque era um momento empreendedor da minha vida, então ainda assim é uma empresa minha, ainda assim sou eu fazendo e sou eu executando. Porém, foi tão nítido que a ordem, entre aspas, vinha da minha intuição, que é quase como se naquele momento a minha intuição fosse minha chefe. Entendeu? Como um amigo fala, minha chefa. É como se a minha intuição foi minha chefa naquele momento, entendeu? Então, eu não tava discutindo a ordem. Eu não tava questionando a ordem. Eu só pensei assim, se ela falou, é isso que é pra eu fazer. Então, qual é a melhor forma de eu executar? Então, a partir do momento que eu tive a clareza, eu entrei no modo executora, sabe? Então, foi uma sensação muito diferente de tudo que eu já vivi, e isso impactou durante o processo de eu construir tudo, impactou durante o evento e impactou o pós-evento. Então vamos pro momento que eu comecei a tirar as coisas do papel. No momento, então, que eu comecei a executar, uma coisa que eu acho muito legal compartilhar com vocês, porque eu sei que cada pessoa é diferente em relação a isso, só que eu sinto que o modo que eu opero não é um modo convencional. Então, tem outros discursos que a gente tá mais acostumado a ouvir. Eu quero trazer o meu jeito, porque eu sei que pode ter outras pessoas que vão se identificar com o meu jeito e vão falar assim, caramba, eu nunca tinha ouvido alguém falar isso, agora eu estou me sentindo validada, sabe? Então, eu acho importante eu trazer isso. O mundo, ele valoriza demais o workaholic. Ele valoriza demais o se matar de trabalhar. Ele valoriza demais o que é energia masculina. Então, estrutura tudo, coloca tudo numa lista, faz um planejamento da sua semana, faz um planejamento mensal, estrutura, estrutura, estrutura. Só que eu, Patrícia, eu tenho uma coisa que é assim, quando eu tenho muita coisa pra fazer, eu travo. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam dessa pressão de ter muita coisa pra fazer, porque aí aquela expressão meio feia, mas é quando a água bate na bunda, é que a pessoa tem a iniciativa de fazer. Então, quando ferrou, quando ela tem muita coisa, quando o prazo tá muito perto, é quando ela tem o gás pra fazer acontecer. Pra mim, é o contrário, assim. Não é nem tanto questão de prazo, mas se eu sei que eu tenho muita coisa pra fazer, isso me desmotiva. Por quê? Porque a minha cabeça,
ela fica muito confusa. Porque eu tô fazendo a atividade que eu preciso fazer naquele momento, mas é como se o meu subconsciente ficasse rodando todas as outras atividades que eu vou ter que fazer depois que eu acabar essa. Então eu não consigo muito focar e me concentrar na que eu tô fazendo agora. Eu fico mais preocupada com as outras e se todas as outras vão dar tempo e menos focada na que eu tô fazendo agora. Então, o que eu senti, que se para esse evento eu já tinha pouco tempo, eu tinha 3 semanas. Se eu tivesse literalmente parado para listar tudo o que eu precisava fazer nesse evento, eu teria surtado. Porque se eu tivesse visto uma lista gigantesca na minha frente de um monte de to-do, né, de um monte de tarefa, isso não teria me dado uma clareza mental, tipo, ai, que legal, agora eu tô vendo todos os itens, eu consigo estruturar a minha semana. Não teria me dado essa sensação. Tem outros momentos na minha vida que me dá essa sensação, mas nesse caso do evento, eu senti que isso ia me deixar overwhelming. Sabe aquela expressão em inglês? Que é quando você fica... É tanto a emoção, é tanta coisa que você fica meio ansioso e sua mente trava, assim. Então, uma coisa que eu fiz foi uma técnica e que funcionou demais pra mim, e eu quero fazer isso todos os dias da minha vida, basicamente. Eu já tinha começado a aprender isso com a Nath, quando ela ensinou pra gente o Soul Plan, que é uma forma de planejamento lá da escola dela. E aqui eu masterizei, eu acho, essa técnica, que é o seguinte: eu literalmente acordava, eu já tenho esse costume naturalmente, eu acordo, eu faço um treino, aí não consegui muito na academia, coisa assim, porque tava meio corrido na semana do evento, mas eu conseguia fazer treino em casa. Então eu acordava, treinava, acabou o treino, eu meditava. E nessa meditação, eu pedi a clareza do que eu tinha que fazer hoje. Daqui a 3 semanas eu vou ter um evento. Dia 19 de novembro de 2024 eu vou ter um evento. Para que tudo aconteça maravilhosamente bem no dia 19, o que eu tenho que fazer hoje? E eu pedia para o universo me mandar essa clareza. Então, é claro que tem coisas que são blocos grandes de coisas que eu sabia que eu tinha que fazer, né? Não estava totalmente perdida. Só que eu deixava vir a intuição me falar assim: hoje você tem que priorizar isso. Como que acabou sendo intuitivamente o processo? Na primeira semana, eu acabei focando em buscar parceiros. Então, foi o momento que eu saí, assim, a primeira pessoa que eu pensei foi na Luísa, que é da Quinta Valentina. Eu fui até o mall, ela não tava lá, só que daí a Adri, que trabalha na loja, me indicou a loja do lado. Quando eu fui na loja do lado, ela me indicou a outra loja do lado. Tipo assim, no fim, eu entrei em um monte de loja, tudo do mesmo mall ali no Alpha Mall, sabe? No mall da Alphaville de Campinas. Eu fui falando com várias lojas e dali já foram saindo vários parceiros. E isso foi me dando o gás que eu precisava, tipo assim, nossa, tá entrando parceiro. Se tá entrando, o evento tá criando corpo. E aí isso me dava mais gás para buscar os próximos parceiros. Então, foi vindo uma sequência assim muito gostosa que ela foi muito leve. Você percebe, aqui vale até eu ressaltar esse ponto, você percebe que a parte de. Cara, uma das partes mais chatas do evento poderia ter sido esse momento de prospectar patrocinador. Porque é uma coisa 100% energia masculina, é totalmente ação, é totalmente se estruturar um PDF que mostra os benefícios e ganhos da pessoa topar participar, e tem um negócio meio vendas, porque você tem que meio que vender a ideia do evento e vender a ideia de que você consegue fazer esse evento. E se você pensa por esse olhar, poderia ser muito pesado. Só que voltando pro negócio da energia feminina, quando você tem a missão é dada pela energia feminina e a execução que vem depois é só uma consequência dessa missão, quando chega nessa parte de energia masculina, ela é tão mais leve. Eu senti que eu fui fazendo isso sem pensar muito. Tipo, o PDF que eu entreguei para os patrocinadores foi a primeira coisa que eu sentei para fazer e foi orgânico. Quando eu vi, eu já tava com o PDF pronto. Não teve aquela dor de que saco, tenho que sentar pra fazer isso. Saiu de mim, sabe? Sabe quando um cantor fala que do nada ele sentou e a música nasceu através dele? Tem até cantor que fala assim, cara, não parece que fui eu que escrevi, parece que essa música já existia e eu só fui um canal pra canalizar essa música e trazê-la pro mundo. É meio que isso que eu senti. Tipo assim, eu sentei e o negócio aconteceu. Eu saí pra falar com uma pessoa, quando eu vi, eu falei com um monte. Tipo, foi tudo muito leve, sabe? E aí, então, a primeira semana foi basicamente de buscar esses parceiros. Teve um outro parceiro que eu busquei na segunda semana, mas dividindo em grandes blocos foi meio que isso. A primeira semana eu tava estruturando ali essa coisa dos parceiros. Então, consegui, tipo, quem vai fornecer a comida salgada pro coffee break? Quem vai fornecer a comida doce pro coffee break? Quem vai fornecer brindes para eu distribuir no evento.
Quem vai ser o local do evento? E aí foi surgindo. Daí foi surgindo também, pra que eu ia precisar de parceiro? Tipo, putz, não tinha pensado em filmagem, vou precisar de parceiro pra filmar. Não tinha pensado em foto, vou precisar de foto. Então foi surgindo, assim. E, gente, quando a gente faz uma coisa alinhada com a alma, o mais mágico, que não tem outra palavra pra usar, é como vão surgindo pessoas pra me ajudar. A própria Bela, que foi a primeira pessoa que eu falei do evento, gente, ela pegou aquilo como se fosse dela. Ela, não, peraí que eu conheço uma fotógrafa, já vou mandar pra ela e não sei o quê. Eu acho que eu conheço uma equipe de filmagem também, já vou mandar pra ela. No fim, nem foi a fotógrafa e a pessoa de filmagem que ela viu que foi as pessoas que eu fechei. Não foi. Só que isso mostrava cada ação que cada pessoa topa fazer, seja uma ação minha fazendo ou cada pessoa que entrou no projeto, é como se fizesse rodar energia pro projeto inteiro. Então isso ia me dando um ânimo, uma alegria, assim, tipo, cara, a galera tá acreditando na ideia, sabe? Na segunda semana foi mais focado em assim, faz o vídeo divulgando que vai ter esse evento e é um momento meio que de prospecção das pessoas que vão assistir o evento, sabe? Em paralelo, eu também já tava mandando mensagem pras moças que iriam ser entrevistadas, então eu tava tentando fechar ali quem queria ser entrevistado e tal. Então foi um momento, uma segunda semana dessas coisas e mais vendas, assim, porque começou a cair o Pix das pessoas que estavam comprando ingresso na pré-venda e tal. E aí a última semana foi um momento bem assim, de desenhar o evento mesmo. Então, tipo assim, legal, já tem os parceiros, legal, as pessoas que vão assistir já estão chegando. Agora eu preciso pensar como vai ser o roteiro das coisas. Então foi muito de estruturar, sabe assim? Foi uma parte mais prática. Então coisas materiais que eu precisava pegar, tipo, eu preciso da poltrona X pra levar pro dia do evento, eu preciso da parceira do tapete que vai ter no dia do evento. Então a terceira semana foi pra pegar materialmente esses materiais e já ir deixando no co-work e também de escrever o evento. Gente, isso é muito interessante também. Na minha missão de tentar encontrar o trabalho dos sonhos pra mim, né, que é o trabalho que vai me dar toda a abundância financeira que eu busco e também que vai me permitir cumprir meu propósito nessa terra, impactar positivamente as pessoas, na minha busca por isso, eu entendi que o que ia me ajudar a entender o meu trabalho dos sonhos? Se eu entendesse qual que é meu dom aqui, porque todo mundo vem com um dom. E a gente tende a não ver o nosso dom como um dom. Por quê? Porque a gente está acostumado a ter ele. Geralmente, quem tá de fora consegue perceber que a gente tem aquele dom. Mas a gente, como teve aquela característica a vida inteira, a gente não percebe que é um dom. A gente acha até que outras pessoas também têm aquilo. E foi de muita gente de fora falar pra mim a vida inteira que depois de muitos anos eu fui entender que o meu dom é a comunicação. E pra mim era meio natural. Só que daí foi tanta gente falando, feedback, às vezes numa brincadeira, às vezes num trabalho de escola, às vezes num dia que eu participei de peça de teatro, alguém falou alguma coisa, às vezes quando eu comecei o podcast. Foram tantas pessoas falando que um dia eu falei assim, caraca, eu tenho o dom da comunicação. Então, eu tenho que trabalhar com isso. E aí, tipo, foi linkando as coisas, sabe? E pra mim, nesse momento do evento, que eu tava escrevendo o evento, ficou muito claro que o dom é o que vem pra nos ajudar a executar o nosso propósito. Não é o que vai... Será que eu entro nesse assunto? Deixa eu pensar. Eu não vou entrar nesse outro assunto que eu ia pensar agora, eu posso fazer só um vídeo sobre isso. Mas o que eu quero falar é assim, pra mim foi muito claro que eu percebi que esse era o meu dom e como o dom, ele vem pra auxiliar quando você tá no meio da sua missão. Por quê? Gente, o que eu fiquei menos tempo fazendo de todas as 3 semanas que eu estava organizando o evento, o que eu dediquei menos tempo pra fazer foi estruturar o que eu ia falar no evento. E eu sei, porque eu já conversei com algumas pessoas, falei, cara, se você tivesse, sua intuição te deu essa missão, você vai fazer um evento, qual que seria a sua maior preocupação? Todo mundo falou assim, cara, minha maior preocupação seria, estou na frente de uma câmera, tô num palco, eu preciso pensar no que eu vou falar. Falei, exato, é o que eu imaginei que as pessoas iam responder, só que pra mim, essa foi a última preocupação. Sabe como que foi? Eu sentei uma vez pra escrever o evento, ele durou mais de um dia, eu acho que eu levei 2 dias pra escrever o evento inteiro, tipo assim, porque eu tava cronometrando também, sabe? Das 9 às 9h10, meditação. Das 9h10 às 9h30, apresentação. Das 9h30 às 10h30, primeira entrevista, sabe? Então, eu tava meio que escrevendo o roteiro das coisas, ao mesmo tempo que cronometrando e tal. Então, levou mais ou menos uns 2 dias. Mas que eu parei pra escrever... Eu escrevi tudo em uma tacada só. Tipo, eu sentava, escrevia e não voltava pra ler o que eu tinha escrito. Eu passava pro próximo. Sabe quando que eu fui reler? No dia do evento, porque eu acordei 4h30 da manhã, acordei antes pra dar tempo. Eu revisitei o que eu tinha escrito uma vez, li, bati o olho, falei, beleza, tô pronta pro evento, bora.
Eu falei, caraca, realmente o universo quer que a gente seja bem-sucedido na nossa missão aqui. E ele nos dá a ferramenta para ajudar. Se eu não tivesse o dom da comunicação, todas as outras coisas. Me preocupar com o que eu ia falar seria mais uma coisa que eu ia ter que fazer além de todas que eu estava fazendo. Só que ter esse dom mais inato a mim permitiu que eu usasse a minha energia para focar nas outras pessoas que estavam ali no evento. Então, o tempo inteiro, a minha preocupação era como que as entrevistadas estão, como que as convidadas, né, as pessoas que estão assistindo, e como que as parceiras estão. Já peguei o logo de todo mundo? Eu tô divulgando todo mundo bem? Eu estruturei aqui ao longo do evento como que eu vou falar de todas as parceiras. Eu estruturei a parte que as lindeusas vão poder interagir. Eu estruturei a parte do coffee break, que todo mundo vai poder comer, se sentir à vontade. Eu tava o tempo inteiro. Eu encomendei uma almofada, porque é pra entrevistada, quando ela sentar na poltrona, ela se sentir mais confortável. Tipo, eu consegui usar minha energia pra pensar nas outras pessoas, sabe? Então isso foi uma coisa muito especial, assim, que eu senti que eu nunca tinha sentido. E como você pode usar isso pra sua vida, se você tá ouvindo, tenta perceber qual que é o seu dom aqui. Se você tá nesse momento de buscar o que você veio fazer nessa terra, a sua missão, tenta buscar, assim... Tem alguma coisa pela qual as pessoas sempre me elogiaram? Tem alguma coisa que eu tenho muita facilidade de fazer e que é uma coisa que ninguém meio que precisou me explicar, é uma coisa que é inata a mim? E isso pode começar a dar uns insights, né, do que é o nosso propósito que a gente veio fazer nesse mundo. Paty, e teve algum momento de dúvida, assim, né, enquanto você estava fazendo tudo isso? Teve algum sentimento negativo, de alguma forma? Teve. Em que sentido? Como eu falei, eu tava confiando demais na minha intuição. Então, eu não tava questionando se o evento ia dar certo ou não. Na minha cabeça, assim, vai dar certo pro que eu preciso viver de experiência. Eu só não sei como vai ser. Então eu não tava em nenhum momento preocupada com os detalhes. Tipo, eu não sabia se ia 5 pessoas no evento, 10 pessoas no evento, 20 pessoas no evento, 50, 100 pessoas no evento. Eu sabia que no fim ia dar tudo certo, eu só não sabia o que era esse certo. E eu não tava criando muita expectativa também, porque aí entra o conceito de cocriação que eu já falei em outros vídeos aqui, mas caso vocês não tenham ouvido, eu vou repetir aqui, que é assim: qual que é o conceito de cocriação? Você está cocriando com alguém. Com quem? Com, eu falo universo, você pode falar Deus, enfim, com esse divino. Você está cocriando com essa fonte. Significa que você está num ponto A hoje, você quer chegar num ponto B. O meu ponto B, nesse caso, era: quero chegar no dia 19 de novembro e ter um evento muito legal para todo mundo. A sua função da cocriação é caminhar metade desse trajeto. Então é você sair do ponto A, caminhar até metade da ponte ali, que conecta até o caminho B, até o ponto B. A sua parte é só a metade da ponte. A outra metade é a cocriação com o universo. Então, ele vai trazendo coisas para você também. E isso exige muita confiança, porque a gente, principalmente quando a gente tá muito na energia masculina, a gente quer ter o controle. Como assim eu vou deixar na mão do universo me trazer coisas? Não, precisa estar tudo no meu controle, porque senão... E se não vier? E daí vem as dúvidas, vem os medos. Isso é quando a gente tá muito na energia masculina. Quando a gente tá na energia feminina, a nossa missão foi dada pela intuição, você sabe que você pode confiar. Então, eu literalmente ia dando um passo depois do outro. Eu falei com a parceira, com as primeiras parceiras, sem ter nenhuma pessoa já confirmada que ia assistir o evento. E sem ter nem o local que ia acontecer o evento. Porque eu falei, cara, eu tenho que começar de algum lugar. E eu sinto que eu tenho que começar pelas parceiras. Quando começou a entrar parceira, elas perguntavam assim: quantas pessoas vão? Eu falei, não sei porque eu não comecei a vender o ingresso ainda, mas já te volto com essa informação. Daí, tipo, em seguida eu fui falar com o local do evento. Fechei o local do evento, opa, pelo menos agora eu já posso falar onde que vai ser. Aí consegui fazer um vídeo de divulgação, porque agora eu sabia onde ia ser. E aí, quando eu fiz o vídeo de divulgação, começaram a chegar pessoas. Então, entende que não foi literalmente um passo depois do outro. Não tinha uma coisa muito de controle. E o que me bateu em segurança, por exemplo, teve um episódio específico que foi o parceiro da filmagem. Porque até então começou a entrar uns parceiros que eu sabia que um evento eu ia ter. Entrou o parceiro do local do evento, que é o King Cowork. Entrou as parceiras que ia fornecer as comidas, então sabia que as minhas participantes, ninguém ali iria passar fome. Entrou a parceira da foto, então eu sabia que registro desse dia especial a gente ia ter. Então, com os primeiros parceiros que foi entrando, eu já estava... Falei assim, cara, vai ter um evento. Só que um parceiro que demorou um pouco mais pra dar certo foi a pessoa que ia fazer as filmagens. Eu queria filmar as entrevistas, né? Porque como que foi a estrutura do evento? Teve a primeira entrevista, a segunda entrevista, intervalo para almoço, terceira entrevista,
E depois teve uma dinâmica que foi muito legal, que é como se fosse... Eu queria fazer uma dinâmica como se fosse de networking, porque todo mundo ali era empreendedor. Eu queria que uma ficasse sabendo qual que era o negócio da outra, porque ali poderiam gerar conexões, né? Poderiam gerar vendas, enfim. Só que eu queria fazer isso de um jeito muito acolhedor, sabe? Muita energia feminina. Então foi uma roda de conversa, assim, foi muito legal. A gente se dividiu em grupos menores e teve uma troca super legal. Então eu sabia que, assim, a equipe de filmagem, ela não ia conseguir filmar todo o evento, né? Teve 3 momentos de meditação, também não ia ficar filmando tudo isso. Mas pelo menos as entrevistas eu queria filmar. Porque, como eu falei no começo do vídeo, sempre foi o meu sonho também ter entrevista aqui no podcast. Então, essa parte, pelo menos, da entrevista eu conseguiria ter depois no canal, né? Só que se não tinha uma equipe de filmagem, como que eu ia gravar? E eu já estava vendendo para os parceiros que um dos lugares que eu ia divulgar eles era nos vídeos, porque as entrevistas iam ser gravadas. Eu falei, gente, agora eu preciso ter o bagulho gravado. E o parceiro que eu inicialmente estava quase dando certo pra gravar, no fim não deu certo. Eu falei, gente, e agora? E eu fui falando com outras pessoas, também não tava dando certo. O evento se aproximando, o evento se aproximando. Eu falei, ai meu Deus. E eu falava, universo, vamos lá. Eu tô andando até a minha metade da ponte. Eu tô fazendo a minha parte, eu tô construindo esse evento. Eu tô falando com as pessoas que eu conheço, mas você precisa me mandar ajuda em relação a isso, porque eu não sei o que fazer. E eu tinha uma intuição que falava assim: não é você que vai resolver a questão do evento, do parceiro da filmagem. E eu ficava, nossa, né? Mas como assim não sou eu, né? Gente, foi exatamente isso. Um dia do nada, a gerente do Cork, que é uma amiga pessoal minha, a Luana, mandou mensagem. Ela falou assim: Paty, você tá precisando de alguma coisa pro evento? Gente, do nada. Eu nem tava conversando com ela por WhatsApp. Ela mandou do nada, entre aspas, né? Porque a gente entendeu por que isso aconteceu. Ela mandou, tá precisando de alguma coisa? Eu falei, nossa, amiga, eu tô precisando muito de alguém pra filmar. Nossa, isso é um negócio que tá me deixando meio angustiada, que eu não tenho ninguém. Dela, deixa comigo. Gente, que conforto no meu coração ouvir essas palavras. Deixa comigo. E aí ela ficou uns dias, assim, meio que atrás disso. Eu não cobrei, às vezes me vinha isso na cabeça. Eu falei, deixa acontecer, entrega, entrega e confia. Ela me veio com a resposta, me ligou um dia, Paty, falei com 2 pessoas que topariam, mas eu acho que você tem que ir nessa aqui, tô sentindo que essa aqui vai dar mais certo, não sei o quê, que é a Crossmaker, produtora do André. Já vou te passar o contato dele, já falei do dia, ele topou, nananã, vocês só acertam as coisas finais. Toma o WhatsApp. Gente, quando eu fui, minha primeira conversa com o André já foi com ele tendo topado participar do evento, entendeu? Nossa, pra mim isso foi mais um exemplo de como a gente tem que confiar. E as coisas vão acontecendo, as pessoas vão chegando. Muito mágico. Agora, antes de eu entrar no dia do evento em si, como foi, eu preciso comentar uma sensação que eu tive ao longo de todo esse processo que eu tava estruturando o evento. Gente, um pouco antes de eu ter tido a ideia do evento, eu tava vendo uns vídeos no YouTube sobre salto quântico, que é quando você... É como se fosse assim, existem várias versões suas acontecendo paralelamente no universo. Então tem a versão sua que você tá num trabalho mediano ganhando R$ 2.000, mas tem uma versão sua que você tá no seu trabalho dos sonhos. Tem uma versão sua que você é milionária, tem uma versão sua que você tá com o amor da sua vida, porque você já conheceu essa pessoa. Então, qual que é a questão do salto quântico? É a gente conseguir acessar essa melhor versão nossa, porque essa linha do tempo ela já existe. E pra gente ser pra gente ser uma melhor versão nossa, a gente tem que sair de uma frequência vibracional e ir para uma próxima, que ela é mais elevada. Porque é nessa frequência mais elevada que a gente consegue sustentar uma quantidade maior de luz. Consegue sustentar uma quantidade maior de dinheiro. A gente consegue sustentar uma quantidade maior de bênçãos. Porque se a gente tá numa frequência baixa, não adianta o universo te mandar um monte de coisa incrível. Você nem vai conseguir sustentar isso. Então eu tava vendo um vídeo sobre todo esse conceito antes de ter a ideia do evento. Quando eu tive a ideia do evento, eu falei, cara, eu sinto que eu estou entrando no meu momento de salto quântico. Eu vou aprender alguma coisa muito importante sobre mim em relação a isso. Porque toda a dor que eu senti lá no início, que eu falei do financeiro, eu falei, cara, eu não aceito isso pra mim. Eu sei a vida que eu vim aqui pra viver e não é essa vida mediana. Não é uma vida de escassez financeira. Não é uma vida que eu tenho que ficar preocupada se no fim do mês eu vou pagar minhas contas. Tudo que eu me imagino, os lugares que eu vou frequentar, cara, são muito maiores do que isso. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que ser pra chegar nessa minha melhor versão? Manda, universo, que eu tô pronta. Tipo, manda, que eu quero, vou fazer o que for preciso. Eu sei que é essa vida que eu vim viver, sabe assim? E quando veio esse desafio do evento, por isso que eu não estranhei... Nossa, eu balancei a câmera. Pronto, eu chutei aqui o tripé.
eu não estranhei que era uma coisa que me tirava da zona de conforto. Porque se eu tô num lugar aqui hoje e eu quero chegar nessa outra versão minha que é muito distante, significa que eu vou precisar viver muitas primeiras vezes. Então eu nem estranhei quando a minha intuição me deu uma missão que me tirava da minha zona de conforto. Mas com isso veio um. Não deixa de ser desafiador, entendeu? Esse é o ponto que eu queria trazer. E qual que é a sensação que eu tive? Cara, é até engraçado falar disso, porque eu nunca ouvi ninguém falando disso, tá? Então vai ser a primeira vez que eu senti e vai ser a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Gente, eu tive um cansaço enquanto eu tava estruturando o evento, porque você fala, nossa, parte deve ter sido muito puxado, você estruturou tudo em 3 semanas, um evento inteiro. Cara, não era um cansaço físico e não era nenhum cansaço mental. Porque acho que como eu fui fazendo isso de o que eu preciso fazer hoje, eu não tive muito aquele cansaço mental de meu Deus, eu tenho 19 mil coisas a fazer e estou desesperado. Eu acho que isso eu consegui controlar. Eu estava com um cansaço energético. Eu vou tentar descrever o que isso significa, porque eu sei que é, tipo assim, que é Patrícia. Cara, eu sentia eu mudando de frequência. Eu sentia esse salto quântico acontecendo. Eu sentia que eu estava adentrando uma nova versão minha que era diferente da anterior. E isso era desafiador energeticamente. Eu sentia que isso me balançava energeticamente. Então, tinha horas que eu tava exausta, mas era nesse sentido do meu campo. Eu tava sentindo o meu campo expandir. Muito interessante, gente. Assim, muito, 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 muito maluco. E isso se estendeu pro dia do evento. Então agora deixa eu contar pra vocês como que foi especificamente o dia do evento. Chegou o dia 19 de novembro. Primeira coisa interessante, assim, do dia do evento, cara, é que eu não fiquei nervosa. Porque sabe quando você vai fazer um trabalho de escola, de faculdade, você tem que falar na frente das pessoas, e mesmo que você se sinta preparada pra falar, quando dá aquele momentinho um pouquinho antes de você entrar ali na frente das pessoas, entrar no palco, enfim, ir na frente da sala, te dá aquele nervoso? Cara, foi muito interessante, porque eu praticamente não tive essa sensação. Eu me surpreendi comigo mesmo, assim, mas era uma sensação, gente, de. Parece que eu nasci pra fazer isso. E isso só não me soou mais estranho, porque eu já comentei aqui também em outros vídeos que eu fiz várias sessões de hipnoterapia, né? Que é um trabalho muito mágico. Um dia eu faço um episódio só pra falar de hipnoterapia, porque eu acho legal compartilhar isso com vocês, se vocês não conhecem. Mas nas sessões de hipnoterapia, ela te joga pra uma questão do passado, que é onde tem alguma trava emocional, energética, você faz a limpeza daquilo, você ressignifica aquilo que passou, você tira aquela trava no seu campo, e dentro da mesma sessão, antes de você voltar da hipnose, ela te joga pro futuro pra você imaginar como vai ser sua vida agora que você não tem mais essa trava. Então, eu amo hipnoterapia, que uma sessão, ela literalmente, tipo, resolve traumas, assim, sabe? Que você, numa terapia convencional, levaria muito tempo falando sobre aquilo pra tentar resolver. E numa dessas sessões, eu já fiz 13 sessões no total de hipnoterapia. Em mais de uma sessão, quando ela me jogava pro futuro, eu me via falando num palco pra milhares de mulheres. Era um palco muito grande, que eu nem sei falar que tamanho de lugar que conseguiria receber tudo aquilo de pessoas. Era milhares de pessoas, e eu via que a maior parte das pessoas eram mulheres. Eu lembro mais ou menos a roupa que eu tava, e eu me surpreendi porque nessa minha visão de futuro, eu não tava nervosa de estar naquele palco. Porque, gente, ninguém tem treinamento de nascença pra falar pra milhares de pessoas. Isso não é normal pra ninguém. E eu me surpreendi, eu falava, gente, mas eu tô plena nessa minha visão. Como assim, né? E quando eu tive esse momento no evento, eu falei, caraca, eu acho que eu entendi o sentimento que eu tô na minha visão do futuro. Porque se desde a minha primeira vez eu já tô me sentindo confortável, gente, foi uma sensação muito boa. Foi uma sensação de assim, eu estou em casa. Eu amo fazer isso, eu nasci pra fazer isso. Eu tava muito feliz. Eu tava muito feliz de guiar o evento. Eu tava muito feliz de fazer as entrevistas, que, como eu disse, sempre foi um sonho meu fazer. Eu amo dar entrevista e eu amo fazer entrevista. Tipo, porque basicamente são conversas e eu amo conversar. No começo também teve uma introdução que eu contei a minha história. Que esse foi o que eu mais. Lembra que eu falei que eu acordei 4h30 da manhã e tava relendo ali o que eu tinha que falar? Essa era a parte que eu mais tinha realmente de fala, né? Porque
acho que deu uns 30 minutos de eu contando a minha história, então essa eu queria organizar um pouquinho melhor ali os pontos, né, que eu queria falar pra ser assertiva, também não ficar 10 milhões de horas contando a minha história, pra ser assertiva e direto ao ponto. Mas assim, tudo foi muito fluido e muito gostoso. Uma segunda sensação que eu tive é que assim, lembra que eu falei que energeticamente estava mexendo demais comigo fazer esse evento? Quando chegou o dia do evento, eu tava muito com uma sensação, meu Deus, só chega logo esse evento pra acabar. Porque assim, não no sentido de, ai, não quero curtir o evento, não era isso. Mas eu queria, eu já, toda a preparação me desgastou tanto energeticamente que eu queria que eu só chegasse no evento e, porque eu sabia que no dia em si do evento eu ia estar conseguindo curtir e aproveitar. Mas eu queria ir logo. Até falando com algumas pessoas pessoalmente, eu falei, gente, a comparação que eu tenho é, sabe quando você tá grávida? Eu não sei porque eu não sou mãe, mas eu escuto muitas pessoas falando isso, né? Que são mães recentes, assim. Sabe quando você tá grávida por muito tempo e no começo você tá gostando da gravidez? Tipo, ai, que gostoso, senti meu filho, legal. Aí sabe quando começa a chegar muito perto de você parir, que você já tá muito pesado, você já tá com dor nas costas, já tá assim, tipo, meu Deus, só nasce, não aguento mais, tipo, só nasce. Eu tava sentindo isso do evento, tipo, meu Deus, só chega o dia do evento. Tipo, eu quero que ele chegue logo pra eu curtir, mas também pra ele acabar logo, porque tá sendo muito desafiador, assim, tipo, todo o processo, sabe? Então, eu sinto que o dia do evento eu estava muito cansada, principalmente esse cansaço energético. Enquanto eu tava no palco ali, enquanto eu tava nas câmeras, enquanto eu tava guiando, esse cansaço desaparecia. Eu mergulhava totalmente no que eu tava fazendo e eu tava amando, eu tava me divertindo, super animada. Só que quando dava os momentos de pausa, então, por exemplo, pausa pro banheiro, pausa pro coffee break, pausa pro almoço. Eu percebia nesses momentos o quanto eu tava cansada, porque eu sou 100% da comunicação. Então eu achei que nesses momentos eu ia estar, tipo, interagindo loucamente com todas as entrevistadas e com as lindeusas que estavam no evento. Nanana. Gente, não foi isso que aconteceu. Eu sentia que nessas horas eu tinha que poupar minha energia. Eu pegava meu papelzinho, estruturava, tipo assim, ia pro banheiro, pra, sei lá, algum momento, algum lugar mais quietinho. Falava, não, qual que é a próxima coisa que eu vou fazer agora? O próximo é entrevista, sei lá, com a Bela. Legal. Eu pegava o papelzinho, dava uma relida nas perguntas. Eu tinha que estar sempre meio que focada no meu próximo passo pra conseguir passar por todo o evento. Porque toda a energia que eu tinha era a energia pro evento. Eu não conseguia ter energia extra, sabe? Então eu até sentia, tipo, eu ficava mó feliz que eu via as meninas interagindo loucamente em cada momentinho de intervalo. Eu tava tipo, yes, porque esse evento é pra isso, é pras mulheres se conhecerem, é pra elas trocarem ideias, tipo... Principalmente quando acabava de ter uma entrevista, todo mundo ia conversar com a entrevistada e tirar dúvida. Tipo, nossa, eu tava muito animada vendo. Só que eu não tava conseguindo participar muito. Tipo assim, eu tava muito focada em entregar o evento, sabe? Quando que eu, Patrícia, consegui interagir mais? Quando chegou, tipo, já tinha acabado as 3 entrevistas, já tinha acabado a parte da filmagem, a equipe do André já até tinha ido embora, e aí foi o momento da dinâmica ali, né? Foi o momento da roda de conversas. E eu tava meio que de ouvinte, porque eu ia passando nas rodas, cada entrevistada, ela serviu como se fosse de âncora pra guiar cada um dos seus grupos. E eu tava passando meio que de ouvinte, assim, nas rodas. Então não era um negócio muito de interação. E aí teve uma roda que eu sentei e acabei ficando mais. Então ali eu conversei um pouquinho mais. E quando acabou essa roda de conversas, me deu uma energia, porque era o fim do evento. Eu tava tão feliz que tinha dado tudo certo, que foi o momento que eu mais consegui conversar com as pessoas. E foi o momento que alguma das meninas me deu a ideia, tipo, Paty, pega feedback por vídeo das pessoas que estão aqui. A gente montou um cantinho rapidinho, assim, que eu ia uma por uma. Eu acho que eu tenho vídeo de praticamente todas as mulheres que foram. Era um vídeo rapidinho, 1 minuto, assim, no máximo, que ela sentava ali num cantinho e eu falava, nossa, e aí, como foi o evento, tal, tal, tal. E eu consegui ter esse momentinho de conversar uma por uma, sabe? Uma ou outra já tinha ido embora, não consegui. Mas praticamente todas ali que estavam ali naquele momento eu consegui conversar. Aquele momento eu tive energia pra interagir e foi um momento muito rico pra mim, gente. Mas muito, muito, muito rico. Porque foi um momento que eu entendi o impacto que esse evento teve, cara. Porque ele tinha sido muito maravilhoso pra mim o tempo inteiro que eu tava guiando o evento. Só que aí eu comecei a entender como foi maravilhoso pras pessoas que estavam assistindo. Porque você não tem essa dimensão quando você tá lá na frente. Gente, de as meninas pegarem assim na minha mão, olhar nos meus olhos, chorando, falando assim: muito obrigada por fazer esse evento. Você não sabe o quanto eu estava precisando desse grupo de mulheres. Eu tava precisando conversar com outras pessoas. Eu tava precisando ouvir o que aquela entrevistada falou. Eu tava precisando aprender a ferramenta do que aquela outra entrevistada falou. Você não tem noção como eu tava precisando disso. Muito obrigada. E aí eu chorava junto com elas. E, gente,
foi muito emocionante, assim, toda a semana. Ai, meu Deus, vou me emocionar só de lembrar. Foca. Toda a semana pós-evento, eu fiquei muito emocionada. Eu já vou falar do pós-evento, mas assim, essa emoção, ela perdurou, sabe? E uma coisa que eu acho que conectou muita gente que tava ali no evento foi porque teve 3 momentos de meditação ali ao longo. Então, o tempo inteiro a gente tava muito aterrada, sabe? Os nossos campos estavam muito conectados. E eu sinto que foi isso que todas ali estavam muito abertas a receber as informações, sabe? E era um dia de portal energético, né? Dia 19 de novembro foi um dia de portal. Então a energia do dia também estava muito forte. E foi muito lindo, assim, porque, nossa, gerou um campo muito forte entre todas nós. O dia do evento foi muito especial. Ainda ali no finalzinho do evento, o que aconteceu era o meu aniversário também, dia 19 de novembro. Eu fiz 33 anos, que inclusive é uma idade super simbólica. Se vocês quiserem procurar o simbolismo de 33 anos, é uma idade que costuma ser transformadora, então eu me identifiquei muito. E eu marquei com algumas pessoas que estavam ali, né? As meninas que me ajudaram a organizar ali o evento do co-work, as entrevistadas, uma outra pessoa que veio de outra cidade para assistir. Eu chamei, tipo, as pessoas mais próximas mesmo a mim. E a gente foi comemorar meu aniversário depois que acabou o evento. Então a gente foi comer num restaurante, a gente foi jantar todo mundo junto. Teve um momentinho de cantar parabéns e tudo mais. Aliás, elas cantaram parabéns pra mim no evento também, gente. Melhor parabéns que eu já recebi. Toda uma plateia cantando. Na entrevista com a Nath, eu deixei esse comecinho do parabéns. Então, se vocês conseguem assistir. Ai, foi tão gostoso. Eu fiquei muito grata, assim, por esse momento. Enfim, mas aí, nesse momento, a gente foi jantar, todo mundo junto. Foi um momento que eu também consegui interagir um pouco mais. Eu ainda tava muito cansada, eu me sentia muito cansada. Mas como tinha acabado o evento e só feedback positivo, eu tava alimentada, minha alma tava realizada, assim, sabe? Eu tava muito feliz. Então foi um momento muito gostoso no jantar. E aí, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa específica pra comentar do jantar. Cara, eu acho que uma frase que me impactou nesse jantar é que a Jé, uma das meninas que foi no evento, muito fofa, ela foi de outra cidade, foi assistir lá, muito, muito fofa. Já conheci ela virtualmente, e foi o dia que a gente se conheceu pessoalmente. Teve uma hora que a gente tava comendo, ela falou assim, Paty, você entendeu que você saiu do evento com um produto de recorrência? Eu falei, não, não caiu a ideia, não caiu essa ficha. Por que que ela falou isso, gente? Porque um dos feedbacks que eu mais recebi nesse evento foi que as mulheres gostaram tanto que elas queriam mais. Eu vou deixar isso pra falar agora na próxima etapa. Vamos falar do pós-evento? Que daí eu entro nessa parte e falo tudo que eu senti no pós-evento. Bora pra próxima parte. Inclusive, se vocês perceberem que nesse vídeo eu tô com a energia um pouquinho mais baixa que o normal, é que dá pra ver que eu tô muito feliz de estar falando sobre isso, né? Porque, tipo, eu tava muito animado pra fazer esse vídeo, porque esse dia foi muito especial. Mas se vocês perceberam que minha energia tá um pouquinho mais baixa que o normal, ontem o meu corpo começou a ficar meio de gripe, assim, de resfriado, sabe? Eu não tô sentindo, assim, tô com o corpo um pouco mole, sabe? Tipo, tá sentindo um pouco a garganta de estar gravando isso aqui também, eu tô sentindo minha garganta, tipo, para de falar, mulher. E eu tô tipo, calma, garganta, eu só preciso entregar esse episódio. Então é por isso. Mas eu queria muito falar sobre essa parte do pós-evento, porque, meu, teve muito, muito insight. Um deles, então, foi essa questão de, do mesmo jeito que fazer esse primeiro evento foi uma missão dada pela minha intuição, eu senti que o próximo passo pra mim foi dado pelas lindeusas que estavam ali no evento. Então elas me deram a próxima missão. Por quê? Ao longo do evento que eu fui conversando com as mulheres, elas iam me falando, Paty, você tem que fazer mais vezes esse evento, você tem que fazer mais vezes esse evento. Aliás, eu tava ouvindo isso, gente, desde que eu comecei, antes do evento acontecer, quando eu ia buscar parceiras pra fazer parte do evento, elas mesmas já me falavam, esse vai ser o primeiro de muitos eventos. Esse vai ser o primeiro de muitos, primeiro de muitos. Cara, essa frase chegou tantas vezes que eu sei que eu olhava assim e falei, universo, eu entendi que você tá falando comigo. Porque, gente, era uma mensagem que tava chegando. Tipo, tanto de gente que me falou isso antes do evento e durante o evento. Falei, cara, eu entendi. Daí, no momento do evento, eu entendi. Mas assim, como assim mais eventos, né? Tipo. Porque, juro, gente, vocês ouvindo, pode parecer tipo, Paty, beleza, você já fez um evento, você faz outros. É que, gente, pra mim, era tão fora da minha zona de conforto fazer um evento que na minha cabeça, assim, minha intuição tá me dando essa missão. Daqui a pouco, a próxima missão que a minha intuição me dá, acho que vai ser uma outra coisa, que vai me tirar da zona de conforto de uma outra forma, mas não necessariamente vai ser um outro evento, vai ser uma outra coisa, sabe? Do mesmo jeito que algum dia pra mim fazer uma live
me tirou da zona de conforto, hoje fazer um evento me tirou da zona de conforto. Amanhã vai ser outro projeto, vai ser outra coisa, sei lá. Então eu não tava esperando que depois desse evento ia ter outro evento. Então já foi uma surpresa aí. Só que aí, durante o evento, eu entendi a regularidade com que elas queriam esse evento. Porque, de novo, mais de uma pessoa, uma não ouviu o que a outra falou, mas mais de uma pessoa me falou um número que é 3. Paty, nós queremos evento de 3 em 3 meses. Eu falei, caraca, de novo, essa informação tá chegando pra mim. Então, no final do evento, eu peguei o microfone ali no encerramento e eu falei, gente, mais de uma pessoa ao longo do dia de hoje tá falando que quer recorrência. Vocês querem realmente? Porque eu só vou fazer isso se vocês me pedirem. Daí elas confirmaram, todo mundo, não, queremos sim. Eu falei, gente, de qual em qual período? Eu não falei 3 meses. Elas já tinham me falado individualmente, mas naquele momento em grupo eu deixei o grupo me falar. Elas mesmas foram chegando à conclusão. Ah, todo mês eu acho que é too much, né? Assim, exagero. De 2 em 2 meses ainda acho muito curto. 6 em 6 meses já acho longo. Daí elas mesmas chegaram à conclusão. Cara, de 3 em 3 meses. E tipo, isso assim, eu no microfone, elas ali, todo mundo interagindo junto. Falei, caraca, então é isso, de 3 em 3 meses. Então, por isso que a Gé, na hora do momento do meu aniversário, ela falou, Paty, você tá entendendo que você saiu com um produto de recorrência? Porque você tá entendendo que, tipo, a cada 3 meses você vai ter um evento? Eu, caraca, tipo, aquele momento foi muito forte ela me falar isso, porque eu não tinha internalizado ainda, sabe? E eu levei alguns dias pra processar tudo. E aí começa o meu pós-evento. Porque, cara, gente, como que eu expresso isso tão forte quanto eu senti? Eu estava muito cansada pós-evento. Eu sinto, gente, que eu só consegui. Lembra o cansaço energético que eu falei? Eu sinto que eu só fui conseguir recuperar isso depois de umas 2 semanas do evento, assim. Até por isso que os episódios não saíram antes, né? Poderia ter sido um tipo, nossa, Paty, você podia ter postado logo em seguida do evento. Uma vozinha interna minha quis me cobrar em relação a isso, mas eu falei, cara, eu sei que eu estava precisando de um tempo. Eu sei que eu não conseguiria gravar. E, gente, eu sinto, o meu corpo, ele fala muito comigo. Eu sentia a garganta, assim, o meu corpo não deixava eu falar. Eu sentia, eu não tava com dor de garganta normal. Se eu tentava falar, me dava dor de garganta. Parecia o corpo falando assim, não fala, recupera, você fez muito esforço, recupera. Então eu não consegui gravar, porque pra eu subir a entrevista, eu não subi só a entrevista crua, né? Teve os momentos de eu comentando sobre o evento, o início do vídeo, eu falando das parceiras, o encerramento do vídeo, então eu tive que gravar coisas, né? E essa gravação eu não consegui antes, tipo assim, meu corpo não permitiu. E se tem uma coisa que eu sei usar hoje em dia na minha vida, da energia feminina, é o acolhimento. Eu falei, cara, não vou deixar essa vozinha ficar me cobrando. Esse episódio aqui também, que eu falando do evento, eu queria ter gravado assim que o evento passou. Só que eu falei, cara, não, eu vou gravar na hora que eu senti que é o momento certo, sabe? Eu senti que eu tinha que gravar as entrevistas antes, depois era o momento. Falei, não importa o dia que isso aqui sair, vai sair no dia certo, que eu preciso respeitar meu corpo, porque foi muita mudança pra mim. Eu sei que esse cansaço, esse desafio maior, ele vem quando é a primeira vez que a gente faz algo. Então eu sei que vai ser diferente a segunda vez que eu fizer, que vai ser diferente da terceira vez que eu fizer, que vai ser diferente da quarta vez que eu fizer. Tipo, que vai ser diferente do 5º ano que eu tô fazendo evento. Entendeu? Se é que eu vou fazer evento por todo esse tempo, eu não sei. Mas minha intuição que vai me guiar. Mas eu sei que vai ser diferente. Nesse exato momento foi o primeiro e eu preciso me respeitar. Então, no dia seguinte, gente, eu precisei assim, juro, eu coloquei. Meu dia foi eu no sofá, comendo qualquer coisa que me vinha na cabeça. Assim, comendo coisas saudáveis, mas besteirinhas, vamos dizer assim. Assistindo filme de Natal com o meu gato. O meu dia seguinte foi isso. Eu não conseguia sair do sofá. E eu tinha tido um monte de mensagem no WhatsApp, inclusive de aniversário de parabéns, né? Tinha mensagem das lindeusas falando do evento e tinha mensagem de parabéns na minha vida pessoal. Gente, eu não conseguia olhar pro celular. A única coisa, depois que eu assisti uns 2, 3 filmes, eu consegui um pouquinho de energia pra entrar no Instagram, repostar os stories que as pessoas tinham postado no dia do evento. Infelizmente, um stories ou outro eu perdi. Eu não consegui repostar, porque eu não conseguia pegar o celular antes disso, gente. Eu não consigo explicar pra vocês a falta de energia que eu tava. Mas tudo isso muito positivo, porque eu sabia que eu tinha usado a minha energia pra coisa certa, mas eu precisava também depois recuperar, sabe? E aí passou assim, uns 2 dias que eu tava recuperando, que eu tava descansando, eu ganhei um presente de aniversário do meu irmão, muito fofo, que ele me deu Era uma experiência musical que chama Candlelight, não sei se vocês conhecem, que é tipo um concerto à luz de velas, e o tema era Taylor Swift, porque eu sou só um pouquinho fã, não é mesmo?
E aí ele me deu, e era em São Paulo. Gente, São Paulo é uma cidade que me drena muito. Então, quando eu sinto que eu tava recuperando o evento, que eu tava vários dias seguidos ali, ai, tô recuperando, que gostoso, tô recuperando. Teve esse evento em São Paulo. Cara, eu voltei de São Paulo de novo drenada. Foi muito interessante. Daí eu precisei de mais uns dias pra me recuperar. Então, assim, eu nem consegui interagir muito no grupo. Enfim, eu precisei me respeitar porque mexeu muito com a minha intuição. Mexeu muito com a minha energia. E eu sinto que foi algo positivo, sabe? Isso. Apenas significou que eu fiz a coisa certa, porque realmente me tirou da minha zona de conforto. Do mesmo jeito que eu tô falando nesse vídeo sobre todo o meu momento confiante, eu confio na minha intuição, vamos fazer, eu também quero falar dos momentos de insegurança. Então, o pós-evento foi um momento que me deu uns momentinhos de insegurança, do tipo, cara, agora eu vou fazer então evento de 3 em 3 meses, nossa, mas será que o próximo evento vai ser tão bom quanto foi o evento anterior? E começou a me vir muita coisa, porque assim, me vieram muitas ideias do que fazer pro próximo evento. E eu fui escrevendo assim todas elas, mas se eu tentava racionalizar, era aí que me vinham as dúvidas, porque eu ficava assim, eu faço no Cork mesmo? Porque eles já toparam parceria. Esse caminho já tá trilhado, vamos dizer assim, ou eu tenho que fazer num lugar totalmente diferente. Será que alguma das entrevistadoras, eu tenho que chamar, das entrevistadas, desculpa, eu tenho que chamar de novo pro segundo evento para falar de novos tópicos, ou eu tenho que chamar 3 pessoas totalmente novas? Será que não sei o que, não sei o que? E aí começou a e no primeiro evento foi 20 pessoas. Mas será que no segundo vai 20 também? Será que vai menos? Será que vai mais? E quando eu começava, gente, a pensar em tudo isso de um jeito racional, começava a me vir as vozes do medo e da insegurança. E eu falei, cara, se tem uma coisa que esse primeiro evento me ensinou, é que esse não é o caminho. O caminho é da intuição. Então deixa vir as informações do próximo evento. Eu não queria me deixar ir pro lado do uso inadequado da energia masculina, que é a autocobrança, a autoflagelação quase, sabe? Tipo, você tem que pensar no próximo evento, você tem que pensar pra ontem, porque senão não vai dar tempo, porque senão vai ficar em cima da hora de novo, e agora dessa vez você tem mais tempo, você tem que organizar com mais tempo. Tipo, eu não me deixei ir por esse caminho e eu falei, cara, qual trabalho energético me ajuda muito a me dar clareza mental? Pra mim, é o processo de cura energética que eu faço com a Gil. A Gil, ela usa técnicas de Reiki e de ativação da Kundalini para fazer o que ela chama de cura energética. Eu já tinha feito 2 sessões com ela. A primeira sessão eu tive super uma informação que eu precisava, mas era na área de saúde. A segunda sessão que eu fiz com ela foi um dia antes de eu fazer a sessão com a Bela e ter toda a ideia do evento. Então não foi acaso, né, que chegou toda essa clareza mental em relação ao evento. E eu tenho amanhã, o dia depois que eu estou gravando esse vídeo, amanhã eu vou fazer a 3ª sessão com ela. E eu vou intencionalizar, né, que me venham clarezas em relação ao próximo evento. E aí eu vou deixar minha intuição me guiar. Eu falei, cara, eu só tenho medo ou insegurança quando tento pensar na mente. Então para de pensar na mente. Deixa vir as informações intuitivas, igual foi no primeiro evento, porque assim eu sei que vai dar certo. Porque tudo que eu faço com a minha intuição dá certo. Então, tô muito animada para fazer essa sessão amanhã. Pra saber o que vai vir de clareza. E, cara, tem uma coisa, assim, que foi uma consequência do evento, que eu quero muito fazer um vídeo falando sobre isso. Esse canal é pra falar sobre o passo a passo do meu empreendedorismo, né? E eu senti que teve uma mudança, cara. Teve uma mudança de como eu enxergo a Memorar, o meu negócio de joias. E teve uma mudança de como eu enxergo essa minha outra empresa, que é os negócios dela, que é o podcast. Eu pensei que eu ia falar disso nesse vídeo, mas primeiro que eu acho que vai ficar muito longo, mas independente de tempo, a minha intuição tá falando, cara, não fala isso nesse vídeo. Delongue sobre esse assunto num outro episódio, porque eu sinto que ele vai dar pano pra manga. Vai ser legal compartilhar com vocês. E... Enfim, até me veio outro negócio na cabeça. Não, mas a minha intuição tá falando, cara, faz um outro episódio falando sobre isso. Então... me vieram ainda depois disso tudo muitas clarezas, sabe? Porque foi tão novo tudo que eu senti com os negócios dela, que a sensação que eu tive, gente, é assim, caraca, eu encontrei o meu caminho. Fazer esse evento mudou tudo, gente, pra mim, vocês não têm noção. Ai, eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, mas mudou tudo, assim. Eu tô muito animada com o ano de 2025, porque eu sinto que eu vou enxergar profissionalmente o meu ano de 2025 totalmente de uma forma totalmente nova do que eu vim enxergando até hoje, sabe? Então, eu volto
com mais clareza também depois depois de ter feito a sessão da Kundalini. Eu volto aqui com mais clareza para falar sobre os próximos passos com vocês. Então, o que eu quero deixar aqui hoje de encerramento é que você use esse momento, né, de transição do ano para pensar na sua vida. O que você gostaria de viver? Qual realidade? Se você pudesse desenhar assim, estou aqui nessa terra, eu quero viver uma vida como? E nesse momento, deixa as vozinhas de lado, deixa medo, deixa insegurança. Sabe aquela vozinha que fala, até parece que você vai conseguir essa vida? Deixa essa vozinha de lado e pensa assim, se literalmente tem um gênio da lâmpada mágica aqui do meu lado, ele literalmente vai realizar qualquer desejo que eu quiser. Como que eu desenharia na minha cabeça a vida dos meus sonhos? Que tipo de lugar eu frequento? Qual restaurante eu frequento? Que tipo de hotel eu frequento? Quantas vezes por ano eu viajo? Quais são as pessoas que estão ao meu redor? Que tipo de amizade eu tenho na minha vida? Como que é a minha vida profissional? Quanto que eu ganho? Como que eu me sinto em relação à abundância financeira? Como que eu me sinto quando eu vou pro trabalho? Como que é a minha família? Como que é meu relacionamento amoroso? Permita-se de um jeito gostoso desenhar isso, sabe? Faz um momentinho assim, acende um incenso, acende uma vela aromática, deixa uma meia luz, põe uma musiquinha de meditação. Permita-se brincar com a sua criatividade. Sabe aquilo que a gente tinha quando criança? Essa nossa criança interior ainda tem esse lado dentro de nós. Permita-se criar. Imagina que é um desenho ali que você está desenhando. Deixa vir. Ideia. Nossa, que gostoso seria ter a vida X, Y, Z. Depois, se abra para falar assim, não tenha medo se o que você visualizou está muito distante do que você tem hoje. Fala, caraca, porque eu já fiz esse exercício muitas vezes, eu sei que que a sensação que pode dar em seguida disso é um medo, uma frustração, tipo, caraca, eu tava até agora nesse mundo lindo que eu criei, nesse exercício meditativo, e agora eu voltei para a realidade, nossa, minha realidade é tão diferente. Não deixe se desanimar por isso. Abra-se para falar assim, universo, Deus, fonte, divino, usa a expressão que você tá acostumada para gerar essa conexão e fala assim, no meu caso, universo, né? Universo, o que que eu preciso fazer para chegar nessa minha vida dos sonhos? Porque eu sei que eu mereço essa vida dos sonhos. Então, o que que eu preciso aprender que eu não sei hoje? Qual versão minha eu preciso ser que eu ainda não sou hoje? E se abra para receber isso. E deseja isso do fundo do seu coração. E se imagina já nessa situação dessa vida dos sonhos, você já tendo isso e agradecendo. Nossa, universo, muito obrigada. Quando lá atrás eu tive essa missão, eu tive essa visão pela primeira vez, parecia tão distante de mim e olha onde eu tô hoje. Muito obrigada por tudo o que aconteceu e por hoje eu estar vivendo essa vida que eu queria tanto. Cutuca a sua melhor versão, entendeu? Tipo assim, aonde eu consigo chegar nessa vida? Será que eu tô vivendo realmente a minha melhor versão? Ou eu ainda tô num mediano de tudo que eu realmente poderia conquistar aqui nessa vida? Eu desejo que você faça essa reflexão, que você tenha clareza do que você quer construir para sua vida, e eu desejo que você tenha clareza ao se conectar com o seu corpo, com a sua intuição, de qual que é o seu próximo passo. Sem pensar lá na frente, sem tentar fazer planejamento do seu ano inteiro. Se isso te dá conforto, manda ver, tá? Mas se você é como eu e você não consegue pensar tão a longo prazo, você não consegue pensar, fazer planejamento semestral, anual, como você se imagina daqui 5 anos, cara, não precisa, entendeu? Se você tem dificuldade com isso, foca em assim, me fala o que eu tenho que fazer esse mês. Me fala o que eu tenho que fazer essa semana. Me fala o que eu tenho que fazer hoje. E deixa o passo a passo indo construir essa vida dos sonhos. Porque mesmo essa vida dos sonhos parecendo gigantesca, muito distante, ela é feita de passo a passo. Ela é feita do dia após dia. Se cada dia você fez 1% a mais, 1% a mais, 1% a mais, cara, lá na frente você tem a sua vida dos sonhos, entendeu? Então, se permita ter esse momento de planejamento com leveza, com entusiasmo, conectado com a magia da vida, conectado com a sua essência, conectado com o seu dom, conectado com essa animação. Tipo, caraca, que mais que eu não tô vivendo nessa vida que eu posso viver? Como se fosse uma brincadeira a vida, sabe? Como, ai, o que que eu posso fazer agora? Como que eu posso me divertir? Isso é um negócio que eu tenho recebido muito. Olha, até mudou a minha energia falar. Isso é uma coisa que eu tenho percebido muito, assim, que muitas das pessoas que eu tô vendo em entrevista, que cocriam a sua vida dos sonhos, sejam grandes artistas, grandes atores, grandes musicistas, grandes empresárias. Eu assisto muita entrevista e todas elas eu percebi que elas têm esse ponto em comum. Elas falam de como elas fazem o trabalho delas com entusiasmo.
Então você precisa estar animada com o que você está fazendo. Você precisa estar nesse lugar de a sua criança interior, tipo, ai, o que eu vou fazer em seguida? Deixa eu ter um sonho muito grande, mas eu acredito que eu consigo conseguir ele. Vambora. Ai, o que eu tenho que fazer hoje? Se permita estar nesse estado quando você estiver mentalizando o seu planejamento. Porque eu sei que o planejamento ele pode vir de um lugar muito energia masculina, drenante. A gente não quer isso. A gente já fez isso em anos anteriores e muitas vezes não funcionou. Então se permita entrar nesse lugar de entusiasmo, de alegria, de animação, de criatividade. Cria essa visão dos sonhos e todo dia você se pergunta: o que eu tenho que fazer hoje, só hoje, pra chegar naquela visão? E vai dar tudo certo. Lembre-se que você é linda da forma como você é. Lembre-se que você tem o poder de uma deusa nas suas mãos. E eu acredito que nós podemos e merecemos ser bem-sucedidas em todas as áreas da nossa vida. A gente veio aqui para isso e bora construir isso juntas. Um grande abraço e um grande beijo.